Bom, gente, agora vamos para parte 2 dos vídeos, tá? E eu vou explicar sobre as ferramentas do Photoshop, como é que tá a minha configuração, para vocês terem noção e afins. Primeiro que tá em sempre pixels, tá? Coloca sempre pixels para vocês terem uma noção do arquivo. Como é que faz isso? Vocês clicam nas teclas de atalho Ctrl R, ó. Sumiu, apareceu. Clica com o botão direito, aqui na régua, pixels, e aqui vocês vêm e deixam como dimensões do documento que já fica em pixel o seu arquivo. E vai ficar assim em todos, tá? Aqui, minhas predefinições aqui é a parte de edição mesmo. Eu deixei assim porque eu edito muito, então isso aqui, há mais configurações que eu uso mais pro Photoshop em si é para edição, então ignore isso aqui. Aqui são as camadas que vocês vão trabalhar. Quando eu falo que a gente trabalha muito bom vocês trabalharem na limpeza pelo Photoshop em camadas, tá? Vocês estão vendo que eu tô clicando, perdão, no botão aqui de apagar, que ele apaga. Tá vendo que não apaga a última porque ela tá com cadeado. Todas as camadas que você clica aqui, elas ficam cadeado. Resumindo, elas não podem mover nem mexer, ó. Não adianta. Agora, se a camada tiver sem cadeado, por exemplo, fiz um teste, vocês podem mexer ela. Recomendo que vocês deixem sempre aqui a nossa primeira camada zero. A primeira com cadeado, porque assim não dá pra alterar nem nada, né? Então, vamos lá. Explicando quais ferramentas eu uso. Primeiramente, pincel de reconstrução. Eu uso muito pincel de reconstrução porque ele é o pincel de reconstrução, o pincel e o carimbo. Antes, quando eu comecei a limpar, eu usava muito carimbo, mas a partir de agora eu uso muito mais o pincel de reconstrução. Não exige uma limpeza perfeita, isso jamais. Eu não vou pedir que ninguém que faça o teste dê sua vida para limpar uma única ONU complicada, tá? Então, para você tá limpando, eu recomendo que vocês façam o seguinte: como vocês são iniciante, vem aqui, ó, clica com o botão direito. Cadê? Duplicar camada. Vocês duplicam para você ter uma noção do que você está fazendo certo ou não. Bloqueia a primeira, vem para a primeira copiada, vocês podem ver que não mudou, mas se você apagar, por exemplo, aqui, tá vendo? Quando vocês clicam nesse olhinho, vocês estão apagando ela, né? Deixando, não tecnicamente apagando como excluir a camada, mas sim só não deixando ela visível. O pincel de reconstrução que eu uso muito, para vocês estarem utilizando a camada, vocês dão um clique aqui, ó, por exemplo. Tá na camada certa? Tá. Apaga essa última. Vocês dão um clique e ele vai limpando, ó. Viu, ó? Pronto, essa aqui é a limpeza simples. O pincel de reconstrução, vocês vão passando ele de acordo com o tamanho, né, que vocês têm que utilizar. Aqui a nossa limpeza já tá feita tecnicamente, viu? Não é nada difícil. E agora, por exemplo, se vocês deixam o pincel muito grande, por exemplo, em uma unha pequena, vocês passam aqui, observe que ele já criou outras coisas que não deveriam ser alteradas, né? No caso, deixa eu vir com a minha mesa. Por exemplo, aqui eu alterei meu pincel, vocês podem ver que eu mexo muito com ele quando eu vou fazer linhas de cabelo e afim, eu mexo muito aqui, né? Que aqui deixa o pincel mais grosso, ó. Deixa ele mais grosso, peraí, deixa eu... Aqui, vocês viram a dureza dele e a profundidade que fica, ó. Olha a diferença da dureza desse aqui, ó. Quando você deixa pra dureza assim, é bem diferente. E o tamanho, obviamente, é esse aqui. E ele tá com o ruído. Como é que eu tiro esse ruído? Vocês vêm aqui, ruído. Pronto, aqui as configurações que vocês fazem no pincel em si, né? Bom, vou deixar esse aqui. Vamos lá, olha a diferença já, né? Então a gente. Vamos só diminuir aqui que eu vou explicar pra vocês uma coisa. Aqui vocês mexem com o tamanho dele. Observe, ele tá mais fino. Aqui ele já tá mais. Calma aí, tem que segurar aqui. Complicadinho. Aqui ele tá mais grosso, né? Então, o que que vocês vão fazer aqui? Observem que na limpeza, o que que eu falo? Para fazer um trabalho aceitável, bem feito, mas não precisa ser perfeito, entendeu? Um trabalho bom, tecnicamente. Observe que alterou já aqui. Isso aqui não faz parte disso, entendeu? A linha segue do pé, ela segue aqui, basicamente. Vamos diminuir o tamanho. Ela segue aqui. Então, o pincel de construção fez uma cagada aí, basicamente. Então, o que que a gente deve fazer? Cuidado quando vocês forem reconstruir com pincel de reconstrução, tá? Deixa eu ver quanto tempo tá dando. Deu 4. Que basicamente, se você passar muito grande, ele vai alterar coisas que não precisam. E observe que, não sei se vai dar pra ver aí na qualidade do vídeo, espero que dê. Aqui, tá vendo? Aqui, não sei se dá pra ver, mas aqui ficou um redondo assim. Então, vocês estão vendo? Toma cuidado com isso, que também conta como limpeza mal feita, basicamente. Então, a nono pequena, você só vem e fazem isso aqui, ó. Puxa, puxa para baixo. Vocês procurem sempre puxar de cima para baixo, ok?
Evitem puxar de baixo pra cima, porque é muito melhor quando você puxa de cima pra baixo. Vamos limpar isso aqui também com o pincel de construção, ó. Isso aqui é uma limpeza tecnicamente fácil. Ó, tô puxando aqui o começo. Vocês viram que não tá manchado nem nada, né? Agora aqui, o que aconteceu aqui? O que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui. Esse aqui é o detalhe mínimo, então vocês vêm com o carimbo. Para acionar o carimbo é Windows Alt e dar um clique. Pronto. Aí, se vocês quiserem dar uma completadinha, nem precisa tecnicamente, só deixar assim tá perfeito, ok? É basicamente isso. Limpeza feita, fácil, não é difícil, até porque essa daqui é o nível fácil. Então, quando a ONU for, por exemplo, algo mais ou menos assim, grande, ó, o que eu faço normalmente? Pra não ficar naquela coisa, ai, demorar um ano pra limpar o capítulo, eu venho e faço isso aqui, ó. Eu desenho aqui a linha inteira reta. Observe que não tá perfeito, mas o pincel de reconstrução, observe que eu tô passando ele aqui, né, ó, de cima para baixo. Sim, tá mal feito aqui. Só que isso aqui a gente vai reconstruir depois. O pincel de reconstrução, ele analisa o que você quer basicamente arrumar e ele vai fazendo. Tanto que ele já fala, ele é pincel de reconstrução. Observe que eu tô passando aqui. Olha como às vezes ele faz retinho essas linhas de contorno. Detalhe, essas linhas de contorno vocês devem fazer ela corretamente assim, retinha. Não podem fazer isso aqui. Beleza, eu venho com um carimbo aqui, ó. Alt, Windows Alt e faço aqui. Não, tá errado. Tem que ser reto. Observem que é dois pixels de linha preta e uma de pixels de linha cinza. Beleza, agora o que aconteceu aqui? Tá tudo cagado, tudo estranho. Eu vou explicar basicamente no próximo vídeo, porque esse aqui é mais focado no pincel de reconstrução, tá bom? Então, deixa eu ver quantos minutos já deu. Dei pra vocês entenderem um pouco de como é que funciona o pincel de reconstrução, né? Isso aqui eu vou arrumar no próximo vídeo, tá? Vamos seguir uma sequência de imagens, beleza? Se vocês quiserem, por exemplo, tentando esse aqui com pincel de reconstrução, vamos ver como é que fica. Vem aqui na camada que a gente tá de copiar, né? Aliás, não adianta, por exemplo, você colocar na camada de baixo. Mesmo, por exemplo, se ela estiver branca, não adianta você tentar arrumar ela com pincel de reconstrução, porque ela não tá na camada que tá o desenho. A camada que tá o desenho é essa. Essa daqui não tem nada, então não adianta você selecionar ela para estar limpando. Observem que nessa aqui limpeza aqui, o pincel de reconstrução tem um balãozinho esfumado, como os outros, e aí vai a limpeza, né? Aí a gente faz assim, ó. Observe que ele não tá manchando, né? E tá mantendo ainda. Então a gente tá só circulando pequenininho, a gente não tá fazendo grande pra dar uma reconstruída bizarra depois. Aí só vem puxando e acabando. Vem puxando e acabando. Pronto, limpeza feita. Simples e fácil. Não é difícil, como vocês podem ver. Aí depois, deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Tem 7. Eu já vou terminar essa parte aqui para não ficar muito longa, mas é basicamente isso, gente. O pincel de reconstrução, mesmo que não ficou perfeita como nessa, mas ele já deu uma boa limpada no que realmente era a imagem, porque se você observar a imagem aqui, vamos subir lá para cima, olha como é que é. Daria um pouquinho mais de trabalho para você refazer tudo no início. E aqui com o pincel de reconstrução, ele já deu a limpada principal, para depois vocês ir com o acabamento do pincel, obviamente que vai ter que usar pincel e talvez carimbo, entendeu? Então essa é a ferramenta carimbo que vocês vão ter que usar. E limpezas mais complicadas, por exemplo, isso aqui dá pra usar carimbo ou pincel de reconstrução, mas depois teria que dar com acabamento no pincel, obviamente. E é basicamente isso. Talvez eu traga mais outra limpeza mostrando com pincel de reconstrução, mas é para ficar mais curto e não deixar muito longo, tá?